Que louvor lindo que nos inspira para o momento da mensagem. Agradeço a todos que participam do nosso culto, todos os voluntários do nosso culto. E essa palavra inicial, uma palavra de gratidão também pelas orações dos irmãos a favor da minha vida e também da vida da minha esposa Roberta. Eu quero agradecer a Deus porque, como os irmãos sabem, a Roberta está grávida e durante muito tempo, muitos anos, nós sonhamos, desejamos por esse momento e muitos irmãos oraram por isso e Deus nos abençoou com esse milagre, a Emanuela, que sendo a vontade de Deus estará nascendo em fevereiro. Então agradeço os irmãos que oraram por nós, os irmãos que estão orando por nós também. E também eu quero agradecer os conselhos dos pais. Os irmãos aqui que são pais já estão dando muitos conselhos, mas tem um conselho que eu recebo de todos os pais: durma tudo que você puder agora, porque depois você não vai dormir mais. Agradeço, né? Dentro do possível a gente vai tentar. Então agradeço o carinho, os presentes, as orações dos irmãos nesse momento tão precioso. Eu quero, através do meu testemunho, também encorajar os casais que aqui se encontram, na internet também, que têm o sonho de ter um filho e ainda não receberam então esse bebê. Continue orando. Agradeço que nesse tempo muitos irmãos nos aconselharam, nos encorajaram, trouxeram palavras de fé, de esperança. Então eu quero compartilhar dessa minha alegria com os irmãos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como manter o foco na missão, salvadora. Eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo, Evangelho segundo Mateus, versículo 28, capítulo 28, a partir do versículo 16, Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por sua palavra, que traz vida para nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco através da sua palavra, que é sempre atual. Nós te agradecemos por esse momento agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus então convoca os seus discípulos, ele marca um encontro, um momento com os seus discípulos e dá então uma missão para os seus discípulos. A missão que eles venham continuar a fazer discípulos, assim como eles naquele momento então eram discípulos de Jesus, da forma com que eles foram discipulados por Jesus, que eles viessem a dar continuidade, indo então e batizando todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar aquilo que Jesus ensinou, e Jesus falou: eu vou estar com vocês em todo esses momentos. Jesus dá uma missão então para o seu discípulo. Que missão é essa? Da onde nasce essa missão? E para quem é essa missão? Vou buscar responder essas perguntas em alguns minutos então. Essa missão salvadora. E para responder essas perguntas eu gostaria de trazer alguns conceitos missiológicos que nos ajudarão a compreender um pouco sobre essa missão salvadora. O primeiro conceito é o conceito da Missio Dei. A Missio Dei é que a missão
é de Deus, a missão salvadora, de alcançar todas as pessoas através do evangelho transformador, é da vontade de Deus, nasce no coração de Deus, é plano de Deus para a humanidade. Isso é muito claro em João 3:16, 17. João 3:16, um texto que nós conhecemos muito, geralmente é o primeiro versículo que nós decoramos, pelo menos foi o primeiro versículo que eu decorei da Bíblia, João 3:16. Vamos recitar juntos João 3:16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segue o 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A missão salvadora nasce no coração de Deus, enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todos viessem a ser salvos através de Jesus Cristo. Então é plano de Deus, é da vontade de Deus que a humanidade viesse a ser salva através de Jesus Cristo. Falando sobre a missão de Deus, eu gosto de usar uma imagem, a imagem de um avião, como a missão de Deus fosse então um avião, e esse avião, ele vem então voando, passando por todas as gerações, por todos os séculos, por todo o mundo, e nesse avião então, quem ele chama? O Senhor chama os seus discípulos, o Senhor chama todos aqueles que foram salvos por Jesus Cristo, o Senhor chama todos aqueles que se converteram ao Senhor Jesus, Ele chama para essa missão, Ele convoca para a sua missão, essa missão salvadora. Então todos aqueles que um dia tiveram um encontro com o Senhor Jesus, são chamados para fazer parte dessa missão. Por isso nós não podemos ficar de fora do que Deus tem feito no mundo, do que Deus tem feito durante os anos. Deus nos chama. E como Deus nos chama? Deus nos chama através do chamado geral e do chamado específico. Em primeiro lugar, do chamado geral, todos os crentes são chamados para testemunharem de Jesus. Todos que são discípulos de Jesus são chamados. E nós temos em Atos 1:8, um texto bem conhecido. Eu convido você para ir um pouquinho mais à frente. Estávamos no Evangelho de João, agora um pouquinho mais à frente, um texto bem conhecido, Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor convoca todos os crentes, todos os seus discípulos, todos que tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, para serem suas testemunhas, para testemunhar do seu amor, da sua graça, para proclamar o evangelho de transformação. Então todos os crentes são chamados de uma forma geral. Todos os crentes também são chamados para serem sal, para serem luz fora do saleiro, não é? Então nós somos chamados para, no lugar aonde nós estivermos, trazemos então o tempero do Senhor, o tempero. E também a outra função que o sal traz é a da conservação, de conservar o mundo, de estar ali próximo, trazendo a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Então em todo lugar aonde você está, fazendo o que você sabe fazer, ali você leva essa missão, a missão salvadora do Senhor. Ali você é missionário. E dentre então os salvos, dentro do chamado geral, também temos então o chamado específico. O que vem a ser o chamado específico? Deus também chama pessoas para funções específicas, para missões específicas. E nós temos esse texto
primeiro em Efésios 4, 11 e 12, quando Deus nos chama para ministérios específicos no serviço aos santos, à sua igreja. Então, Deus chama pessoas específicas para a edificação do corpo de Cristo, como está em Efésios 4. Convido você para abrir sua Bíblia comigo, em Efésios. Também outro texto bem conhecido, Efésios 4, 11 a 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Entre os salvos, o Senhor também chama, convoca pessoas para ministérios específicos na edificação do corpo de Cristo, dando dons para essas pessoas. Então Deus chama a pessoa para o serviço dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Deus também chama pessoas para tempos e lugares específicos, que nós costumamos de falar sobre o missionário, aquele que deixa a sua terra para ir para outro país, missões transculturais, ou para o Brasil mesmo. Então Deus chama pessoas para lugares e tempos específicos. Nós podemos contemplar isso na vida do apóstolo Paulo. Primeiro ele foi chamado para os gentios, e dentro desse chamado nós vemos na vida do apóstolo Paulo tantas viagens missionárias, tantos lugares onde o Espírito Santo de Deus guia o apóstolo Paulo, lugares específicos, para momentos específicos, para missões específicas. O Senhor então guia o apóstolo Paulo, e nós temos algo muito precioso em Atos. Então nós vamos voltar um pouquinho aqui no Novo Testamento, Atos, capítulo 16, versículos 6 a 12, eu convido você para ir até a sua Bíblia, no livro de Atos 16, 6 a 12. Nós lemos aqui que eles percorreram a região de Frígio-Gálata, e tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar, olha que interessante, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado, teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eles iam uma direção, Deus fala para ir para a Macedônia, e conduz Paulo então até a Macedônia, algo específico, num momento específico. Nós temos aqui na nossa igreja o André Aguiar Lisboa, que estava há um tempo atrás aqui pastoreando então a nossa igreja, com o pastor auxiliar, as crianças celebrando, e Deus chegou e falou: André, você e a sua família, agora vocês vão para a Itália, para uma missão específica na Itália, para um tempo na Itália, onde vocês vão alcançar não só italianos, mas também pessoas de outras etnias, e vocês vão estar nessa missão. Então o Senhor chama especificamente e leva para uma específico. E nós podemos ver então que o chamado, ele tem 3 características. O chamado, primeiro, o chamado ele é pessoal. O Senhor chama pelo nome, assim como falou a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais e vai para a terra que eu lhe mostrarei. O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor chegou: André, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a Itália. Deus nos chama pelo nome. A segunda característica, o chamado é irresistível. Quando Deus nos chama, nós não conseguimos resistir. Nós até podemos tentar buscar resistir,
mas não nos sentiremos confortáveis, não nos sentiremos em paz, se não obedecemos ao Senhor. Por isso que Ele é irresistível, a gente até tenta, mas quando a gente compreende que Deus nos chama para algo específico, Ele nos chama de uma forma com que Ele nos leva a entender que o chamado vem da parte dEle. Terceira característica do chamado, que o chamado é intransferível, ele não pode ser terceirizado. Quando Deus nos chama, essa missão, Ele dá para aquela pessoa e não pode passar então adiante. Então Deus chama todos os seus filhos para participarem da sua missão salvadora, da forma geral e específica, conforme a sua vontade, porque a missão é do Senhor. Então o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer é ter consciência dessa missão, ter consciência dessa missão, ter consciência, saber onde nós estamos, ali nós somos os missionários, nós somos os missionários ali, fomos chamados para fazer parte da missão salvadora de Deus. Nós não estamos onde estamos à toa, Deus tem um propósito, devemos entender isso, que estamos ali para cumprir a missão de Deus, mas muitas vezes nós não temos essa consciência, parece que a ficha não caiu ainda não temos essa consciência, estamos ali porque Deus quer que sejamos naquele lugar, e quando nós temos essa consciência, tudo muda, as perspectivas mudam e tudo se faz sentido. Mas o grande problema é que passamos por muitas coisas na vida, que se um dia nós tivéssemos essa consciência de missão, a gente às vezes pode ir perdendo essa clareza, a clareza da missão e a consciência da missão, que nós fazemos parte da missão salvadora de Deus. Então eu quero trazer aqui em alguns pontos como manter o foco nessa missão. Eu compreendo que essa missão é de Deus, que essa missão foi dada por Deus para a sua igreja, para mim. Como eu faço para manter o foco nesta missão? Então eu anotei aqui, através da palavra de Deus, 8 atitudes. Prometo ser bem breve, objetivo e prático nesses pontos. Como nós podemos manter o nosso foco nessa missão, se um dia nós perdemos esta clareza? Em primeiro lugar, conhecer mais a Jesus. Eu peço ajuda aí os irmãos, isso para colocar os pontos aqui. Conheça mais a Jesus. Para manter o foco na missão, nós precisamos conhecer mais sobre o Senhor da missão. Nós precisamos ter uma cristologia correta, conhecer, saber quem é Jesus, o que Ele fez, faz e fará por nós, é estudar mais a Bíblia, é ter um relacionamento maior com Jesus. Então, em primeiro lugar, para compreender a nossa missão e manter o foco nessa missão, nós precisamos buscar mais sobre Jesus Cristo. Segundo, preste atenção no que é importante e elimine as irrelevâncias. Às vezes a gente está na vida de uma forma que a gente acaba não olhando para o que é verdadeiramente importante, o que traz sentido. Então, o que não é importante para a missão, para aquilo que Deus tem para nossas vidas, nós podemos eliminar. Às vezes a gente gasta muito tempo com aquilo que não faz sentido para a nossa vida, aquilo que não faz sentido para a nossa missão. Então a gente precisa prestar atenção no que verdadeiramente é importante. Terceiro lugar, preste atenção no que Deus está realizando em sua vida hoje, qual a porta que está aberta diante de ti hoje. Muitas vezes nós não paramos para prestar atenção no movimento de Deus nas nossas vidas.
nas oportunidades, nos caminhos, nas portas que se abrem em nossas vidas. Se você parar para pensar no lugar aonde você está, onde Deus te colocou, quantas oportunidades, quantas pessoas não conhecem o Senhor Jesus, estão aonde você está. Olhe, o Senhor já te colocou, às vezes você não tem a consciência que aquelas pessoas que estão ali ouvirão do Evangelho através de você, mas você está ali devido a um propósito do Senhor. Olhe as portas que já estão abertas, aonde você está, no trabalho, na faculdade, na sua casa, na sua vizinhança. Quarto lugar, seja intencional. Seja intencional. Um hábito nosso brasileiro que nós gostamos de compartilhar tudo o que nós gostamos de verdade. Quando nós assistimos um filme, gostamos daquele filme, nós compartilhamos. Se nós vamos em um restaurante que nós gostamos ou comemos uma lanchonete, algo agradável, nós compartilhamos, é muito bom. Muitas vezes comentamos, postamos a foto, nós compartilhamos daquilo que nós gostamos. Quantas vezes você compartilha com um amigo seu o texto bíblico que você leu na semana, aquele texto que falou ao seu coração? Quantas vezes você compartilha a letra das músicas que você canta na igreja, que você gosta, das músicas cristãs? Quantas vezes nós compartilhamos com os nossos amigos aquilo que Deus tem feito e ministrado em nossas vidas, o nosso testemunho, aquilo que Deus tem operado em nossas vidas? Quantas vezes nós compartilhamos e de uma forma intencional? Há poucos meses atrás, um querido adolescente que está aqui na igreja hoje, marcou um momento comigo, uma conversa no gabinete, e eu fiquei muito feliz, porque o que ele queria saber, a pergunta dele foi o seguinte: Samir, eu quero compartilhar do Evangelho no transporte público, quando eu estiver indo para a escola, para casa, no metrô, no ônibus, eu quero compartilhar como eu faço isso. E nós conversamos sobre várias formas, e uma delas seria dele levar então na sua mochila Bíblias, folhetos, para de uma forma intencional, a pessoa que estivesse do seu lado, na conversa, ele pudesse então dar uma Bíblia. E hoje ele tem feito isso com muita alegria, levando a Bíblia com ele. Então, ande com Bíblias para presentear, com folhetos, de uma forma intencional. Quando você encontrar alguém, saiba que você está com aquela pessoa, e Deus pode agir de uma forma tremenda, através da sua vida, naquela pessoa, na vida daquela pessoa. Então, podemos ser intencionais. Em quinto lugar, tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Na oração, nós temos clareza da nossa missão. Na oração, nós temos clareza. E quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, a gente vê que na sua oração ele tem clareza da sua missão salvadora. Então, quando nós oramos, nós sabemos aonde o Senhor está nos conduzindo, como o Senhor está agindo em nossas vidas e a missão que Ele está colocando na nossa frente. Então, devemos ter uma vida de oração. Em sexto lugar, celebre o que você já alcançou. Celebre cada vez que você conseguiu compartilhar do amor de Deus. Celebre cada vida que foi transformada pela graça de Deus. Se alegre com as conversões, com as notícias do campo missionário da sua igreja. Celebre porque pessoas estão se convertendo, aceitando o Senhor Jesus através da mensagem. Celebre cada momento, cada vez que você consegue testemunhar do amor de Deus. Agradeça a Deus por isso. Sétimo lugar, ame as pessoas. Ame as pessoas. Quando nós amamos as pessoas podem ver através das nossas vidas o amor de Deus. Eu quero compartilhar um testemunho
que foi marcante para a minha vida no campo missionário. Durante 3 anos da minha vida, estivemos no campo missionário, num país que eu não posso falar agora, devido à perseguição ao evangelho, um país que você não pode falar abertamente do amor de Deus, e com a graça de Deus, através da nossa igreja aqui, nós podemos estar naquele país distante para levar o amor de Deus. E um dia, quando eu estava ali numa clínica de fisioterapia, minha primeira profissão é fisioterapeuta, eu pude estar ali como professor, levando o evangelho, através da minha profissão, com crianças especiais, trazendo a reabilitação, ensinando os pais daquelas crianças a reabilitarem os seus filhos. E era um dia inteiro, eu estava ali trabalhando, ensinando no consultório, e naquele dia eu sentia que alguém estava me observando. Sabe quando você tem aquela sensação que alguém está olhando para você o tempo todo? E no ambulatório muito grande, a porta era de vidro. Quando olhava para a porta, alguém tirava assim o rosto. Já pensava, alguém está me observando. E assim foi o dia inteiro, eu olhava para a porta, alguém tirava o rosto, eu ali trabalhando, reabilitando com as crianças, ensinando os seus professores a fisioterapia, e um dia muito agradável ali de trabalho. No final do dia, entra então por aquela porta uma senhora, e a senhora não falava a língua daquele país, mas falava o dialeto local, e ela pediu para a professora traduzir para a língua do país aquele dialeto, e a professora falou o seguinte: essa senhora aqui está falando comigo, que passou o dia inteiro te observando. Eu falei, ainda bem que eu estava percebendo isso, alguém estava me observando. Ela passou o dia inteiro te observando, e ela quer te fazer uma pergunta, e ela falou o seguinte: o que faz você sair do seu país para vir aqui cuidar das nossas crianças, que muitas vezes nós não cuidamos? O que faz você sair do seu país para vir até aqui? Ela fez uma segunda pergunta: que amor é esse? É a pergunta que todos os missionários gostam de ouvir, porque a gente pode falar que esse amor é amor que vem de Deus. Então, nós podemos andar de uma forma com que as pessoas possam ver em nossas vidas o amor. E quando a gente vive em amor, o que a gente faz? Eu estava ali fazendo o que eu aprendi, ser fisioterapeuta, e naquele momento ali, aquela senhora me observando, pela graça de Deus, pôde ver então o amor. Então, ame as pessoas. Quando a gente ama as pessoas, a gente está focado na missão que Deus tem para nós. Em último lugar, então, apesar das dificuldades, seja fiel a Deus e ao seu chamado. Apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar dos sofrimentos, apesar das perseguições, seja fiel a Deus e ao seu chamado. Eu quero concluir então esse momento trazendo mais uma experiência no campo missionário. Uma pessoa que verdadeiramente marcou a minha vida é a vida da Roberta, uma jovem que, quando nós a conhecemos, ela estava chegando na igreja, e nós tivemos a alegria em poder discipular essa jovem e caminhar um bom tempo em discipulado com essa jovem. Eu quero contar a experiência da sua conversão. Ela saiu do interior, muito interior do seu país. Ela nunca tinha ouvido falar a respeito de Jesus Cristo. E essa jovem então foi para a capital do seu estado para estudar ali, porque o seu sonho desde menina era ser professora. Então aquela jovem, quando ela chega numa cidade grande, ela fica muito sozinha, muito isolada, ela não tem amigos, e ela sempre amou ler. Então ela passava o dia inteiro na biblioteca.
Ela passava ali o dia inteiro lendo vários livros, ela gostava muito de poesia. Um dia, lendo um livro de poesia, aquela jovem se depara com um versículo de Provérbios. Então ela lê um versículo de Provérbios e fica maravilhada, fica encantada com aquele versículo tão poderoso. Ela vê a citação e a Bíblia, e ela então vai atrás desse livro. Ela quer saber onde tem esse livro, ela quer saber sobre essa Bíblia. E no país onde ela mora, não se encontra a Bíblia, porque não se pode ter a Bíblia assim, de uma forma aberta, de uma forma livre. Naquela biblioteca, então, ela não encontrou a Bíblia. E ela foi, então, pelas bibliotecas da cidade, ali da capital, procurando esse livro. Uma biblioteca muito antiga, num lugar muito escuro. Ela vai lá e acha a Bíblia no seu idioma. Ela, então, vai todo dia àquela biblioteca. Ela começa então a ler a Bíblia todo dia, até que com a Bíblia ali sozinha, ela se converte ao Senhor Jesus. E agora, o que ela faz? Ela vê que ela precisa encontrar uma igreja, e com muita dificuldade ela consegue encontrar uma igreja escondida, e ali ela começa então se reunir com os irmãos. E é nesse momento que a gente conhece essa jovem, no início da sua caminhada de fé, e começamos então a fazer o discipulado com essa jovem. Eu sempre amei discipulado, aqui na nossa igreja, desde a época de seminarista, eu trabalhei com discipulado, e nós começamos a discipular aquela jovem ali. Depois de vários meses, ela chega para mim e fala o seguinte: Samir, Deus está me chamando para eu voltar para a minha cidade lá no interior, e para falar de Jesus para o meu pai. O meu pai nunca ouviu falar de Jesus, meu pai adora os mortos, ele nunca ouviu falar de Jesus, e Deus está me chamando, eu preciso voltar para a minha cidade, me ajuda, eu quero estar preparada para compartilhar do amor de Deus. Então nós passamos mais um tempo ali, discipulado evangelístico. Então aquela jovem, depois de 2 dias de transporte, de trem, ela chega até o interior ali. Quando ela chega na sua cidade, ela chega na sua casa, senta na mesa com seu pai e fala: pai, eu vim aqui falar algo muito importante para você. O pai falou: coma antes aqui, você gosta, eu fiz aqui essa comida que você gosta muito, eu quero falar algo muito importante. Foi lá no fundo da sua mochila, pegou a Bíblia, abriu a Bíblia. O pai dela não estava entendendo que livro era aquele, e ali ela começa a falar sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O que o Senhor Jesus Cristo fez pelo seu pai, o que o Senhor Jesus Cristo faz e que fará, e começou a falar sobre Jesus Cristo. E então nos livros, os evangelhos ali, e começava a trazer e contar a história de Jesus Cristo. E teve um momento que o seu pai levantou da sua mesa. Ela não tinha terminado então aquele momento de compartilhar sobre o Senhor Jesus Cristo, mas ele entendeu isso, e quando ele entende a mensagem poderosa, transformadora do nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá um salto então da sua cadeira, pega a sua filha pela mão e vem trazendo a sua filha, e a sua filha não está entendendo nada. Ele falou: vem comigo, e ela falou: para onde nós vamos, pai? Para onde? Nós vamos passar de casa em casa na vila, e você vai contar essa história para todas as pessoas, para todos os vizinhos, e você vai contar essa história poderosa desse Jesus para todas as pessoas. E assim eles foram. Eu perguntei para ela: como foi? Ela falou: Samir, eu não acreditei no que Deus fez. Vários dos meus vizinhos que nunca ouviram falar de Jesus se converteram, e ali já estão então estudando a Bíblia que eu deixei ali, e ali já tem então uma igreja se reunindo, através da vida de uma jovem. A missão é de Deus, Deus nos chama, Deus nos convoca, Ele que nos leva. Nós precisamos então ter essa consciência
e manter o foco naquilo que Ele tem para nossas vidas. Nós não podemos ficar de fora do que Deus está fazendo. Grandes coisas o Senhor tem feito no mundo inteiro, como essa história que eu contei agora para os irmãos dessa jovem. E Deus tem usado a sua igreja aqui no Brasil. Fazemos missões a partir da nossa igreja, através das Bíblias. As Bíblias que ela usou, veio aqui, através dos dízimos, das ofertas da igreja, as orações. Deus tem missões para a nossa igreja, de uma forma geral, de uma forma específica. No início do ano que vem, em fevereiro, nossa igreja vai estar cumprindo uma missão específica dada por Deus lá na Amazônia, nosso Ita Amazônia. Deus já tem preparado os corações ali. Muitas pessoas receberão a palavra de Deus, o Evangelho, através da vida dos irmãos que estarão indo para essa missão específica ali. Não podemos ficar fora do que Deus tem feito de uma forma maravilhosa, tremenda. Por isso precisamos ter o foco na missão. Eu convido você para fechar seus olhos nesse momento e fazer uma reflexão sobre como está a sua vida mediante essa missão salvadora de Deus. Como está a sua vida? Pai Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor nos chamou para fazermos parte da sua obra maravilhosa, da sua obra transformadora. Nós te agradecemos porque, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos a alegria em levar a sua mensagem que transforma vidas, Senhor. Queremos ter clareza da sua missão e temos nossa vida focada na sua missão. Venha nos conduzir para darmos o nosso melhor, para darmos tudo o que nós somos, para te engrandecer, para que pessoas venham conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar esse hino que nos encoraja, então, a proclamarmos o Evangelho de poder, o Evangelho de salvação.